Olá, vamos então à nossa primeira aula dos 7 top assuntos de química. Bom, com certeza você já viu a nossa primeira aula, onde eu falei sobre todos os assuntos, os 7 assuntos. Se você não viu, é a primeira aula da nossa playlist, tá? Tá aí no início da playlist, ou vai aparecer aqui no cards, alguma coisa assim. Hoje, nessa aula, vamos falar sobre as forças intermoleculares, que tem a ver com o assunto polaridade de moléculas. Depois da vinheta. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos uma maneira fácil de aprender química. Bom, nessa aula hoje vamos falar sobre os top assuntos de química na FUVEST. Começando aí pelo primeiro top assunto, que é a polaridade. E a polaridade que está relacionada com o quê? Com força intermolecular. Mas Everson, como que a FUVEST cobre esse assunto? Bom, eles usam esse assunto para relacionar com temperatura de ebulição, com identificação de substâncias. Então você tem que estar atento a esse detalhe, tá? Bom, antes de começarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Você ainda não é inscrito no canal? Taca o dedo no botão vermelhinho que está aí embaixo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, seja um dos primeiros a saber quando eu publicar alguma coisa aqui no canal sobre vestibular, FUVEST, Enem ou qualquer assunto de química que tenho certeza vai te ajudar. Bom, vamos lá então ao primeiro exercício, a primeira situação. Olha só. É uma questão aqui da FUVEST, né? Lógico, estamos falando de quê? FUVEST. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. É muito comum, está muito comum nos últimos 10 anos da FUVEST, isso daqui, ó, representação usando bolinhas. Eles usam bastante essa história das bolinhas. Tá? Então, de um jeito ou de outro, as bolinhas vão aparecer. Aqui eu estou usando uma questão sobre ligação e polaridade. Ele fala para nós que são ligações covalentes. Aí ele fala o seguinte: analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados entre si. Vamos lembrar aqui, se você tem uma ligação entre átomos iguais, essa ligação é não polar. Se a ligação for entre átomos diferentes, então ela vai ser uma ligação polar. Não importa quais átomos sejam, tá? Diferentes é polar. Então veja, tenho ligação polar, ligação polar, ligação polar, ligação polar. Tudo é polar. Ligação. Agora, quando se fala da molécula, além da ligação, eu tenho que pensar também na forma geométrica, na geometria da molécula. Agora veja um detalhe. Se eu tenho uma molécula formada por apenas 2 átomos, ó, essa molécula só tem 2 átomos. Se a ligação entre esses átomos é polar, então a molécula obviamente é o quê? Polar. Se a molécula só tem uma ligação, a polaridade da ligação é exatamente a polaridade da molécula. Então a molécula D aqui é polar, ok? Bom, aí ele fala o seguinte: eletronegatividade do átomo atrair elétrons da ligação covalente. E dentre essas moléculas pode-se afirmar que são polares. A D eu já sei que é polar. Então,
a letra A e a letra B já está fora. Basta eu verificar, então, outras moléculas. Tá vendo? Ó, só vou deixar as alternativas que tem a letra D. Ok? Vamos lá. Letra A. Aqui na letra A, eu tenho uma ligação carbono, provavelmente é carbono e hidrogênio. Tá? Deve ser o metano. Mas não importa. Isso daqui é um tetraedro. E toda vez que eu tiver uma molécula tetraédrica com as 4 ligações iguais, ela vai ser não polar ou apolar, tá? Então essa molécula... Poxa, Everson, por quê? Pelo seguinte, se eu estabelecer uma força de ligação aqui, ó, como se fosse um vetor, então eu vou ter um vetor saindo para cá e dessas 2 ligações um outro vetor para cá, que vão se anular, tá? Uma outra maneira de você pensar na molécula tetraédrica é pensar, tudo bem, não é certo, mas é um jeito que facilita. Você pode pensar nessa molécula dando uma achatadinha nela e colocando ela num plano. Olha só, tá? Essa polaridade anula essa, que essa anula essa. Pronto. Então essa molécula aqui não é polar. Então a letra A está fora. Tchau, a letra C do exercício. Letra B. O que eu tenho aqui? Um átomo central e uma ligação polar por um lado e outra ligação com a mesma intensidade no sentido oposto. Uma anula a outra. É como se fosse física. Tem alguns professores de química que preferem falar o seguinte: corta essa molécula no meio. Se as metades forem iguais, ela é apolar ou não polar. É uma forma de analisar. Beleza. Então a letra B também é não polar. Eliminamos a letra D e ficamos com a letra E do exercício. Poxa, Everson, mas essa molécula aqui é polar? Sim, toda molécula angular, que óbvio que tiver ligações polares, ela vai ser polar, tá? Como assim, Everson? Podia ser o ozônio, né? Aí seriam todos os átomos iguais. Aí se os átomos são iguais, não polar. Mas aqui são átomos diferentes, tem ligação polar e ela é angular. Então ela é uma molécula polar, alternativa E. Lembrou esse conteúdo? Beleza? Caso você não lembre, procura aí no canal, lá na playlist Ligações Químicas, tem a aula certinha sobre polaridade, ligações e moléculas, tá? Para não ter dúvida, se ainda pintou essa dúvida. Segundo exercício, um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover os resíduos de diferentes polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após alguma investigação, o funcionário classificou as peças em 3 grupos, conforme o polímero aderido em cada uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros são as seguintes. Então aqui eu tenho os 3 polímeros, ok? E aí ele fala o seguinte: para remover os resíduos, o funcionário dispunha apenas de água e N-hexano. Vem comigo aqui. Água é uma molécula polar. Água é polar, tá? Lembra que no nosso dia a dia a gente lida com sais, que são iônicos e que são solúveis na água. Então a água é polar, tá? Não preciso nem falar de teoria, de forma geométrica da água. E o N-hexano é hidrocarboneto. O que a gente faz? Na química orgânica, todo hidrocarboneto apolar. Então esse outro solvente aqui é apolar. Olha a regra dele. Semelhante tende a dissolver semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Eu estou falando apolar, mas tem provas que gostam que você escreva não polar, que é o termo considerado hoje correto. Vamos lá.
Olha esse polímero, porque ó, olha o que ele fala, ó, o funcionário analisou a fórmula estrutural dos 3 polímeros e procurou fazer a correspondência entre cada polímero e o solvente mais adequado. Então aqui é aquilo que eu te falei, ó, é a regra de solubilidade. Polar com polar, apolar com apolar. Água é polar. Vamos ver o que é dissolvido na água? Ó, vem comigo aqui. Olha para esse polímero. Você está vendo nessa estrutura um monte de OH? Um monte de OH. Olha isso. Quanto oxigênio tem? Meu, apareceu oxigênio na fórmula do polímero, você já entende que o polímero é o quê? Polar. Polar. Acabei de te falar, química orgânica, a gente põe hidrocarboneto apolar, o resto polar. Então ele é polar. Se ele é polar, ele é solúvel em quem? Na água. Esse é solúvel em água. Então eu risco a letra B e a letra C. Ok? Segundo, só carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, então esse cara é o quê? Apolar. Se ele é apolar, vai dissolver no N hexano. Opa, então a letra E fica, né? A letra D se mandou. Ó, fiquei com a A e a E. Aí, o último vai decidir. E ele decide na onde? Tem um monte de oxigênio aqui na estrutura. Um monte de OH. Um monte de ligação de hidrogênio. Molécula polar. Se essa molécula é polar, é solúvel na água, por isso a alternativa A. Eles estão usando muitas questões que são contextualizadas, dia a dia, tá? Então você vê, a solubilidade envolve o conceito de polaridade. E para encerrar essa aula, eu sei que essas aulas de exercícios ficam longas, mas não tem como, né, gente? Não tem como. Olha só, o gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição de bromoalcanos para diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Então vamos lá, o N aqui, ele indica o quê? O número de carbono, tá? Então conforme o número de carbono vai aumentando, o que vai acontecendo com a temperatura de ebulição? Vai aumentando. Lembra, temperatura de ebulição. Quando eu vou comparar, primeira coisa, força intermolecular. Ah, é a mesma? É, porque aqui é o bromoalcano. Ele é polar, força intermolecular de polo. Beleza. Aí eu faço o quê? Se é a mesma força intermolecular, aí eu analiso o quê? Massa molar. Quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. E é o que está acontecendo aqui, ó. Maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Perfeito? Então tá. Aí ele vem, considerando as propriedades periódicas dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperatura de ebulição por tamanho de cadeia para o flúor alcano e para o iodo alcano é. Me diz uma coisa, por que ele fala de tabela periódica? Porque a hora que eu pego a tabela periódica, eu vejo isso, ó. Olha a massa do flúor, olha a massa do iodo. Então, quando eu pego um flúor alcano e um iodo alcano, o iodo alcano tem massa molar maior. Então, o que vai acontecer? A massa molar dele é maior que a do flúor, quando for um carbono só. Os dois têm força de ligação molecular igual, de polo. Ah, mas não tem flúor? Tá, mas é flúor ligado a carbono, não é hidrogênio. Então não tem ligação de hidrogênio, não tem ponto de hidrogênio aqui. A molécula é polar, então ela faz apenas de polo. Se ela fosse polar e tivesse hidrogênio ligado a FON, aí teria ligação de hidrogênio. Então é de polo. Qual é a tendência?
vai aumentar conforme aumenta o número de carbonos. Então, o que acontece aqui, ó, na letra E. Na letra E. Tá vendo, ó? Essa tá fora. Essa não tem nem significado, ó. Tá? Ah, mas por que a letra E e não a B ou a C, Everson? Por quê? Olha aqui o primeiro do bromoalcano. Quase em zero. O flúor, como ele tem massa molar menor, então, ó, a temperatura dele tem que estar menor do que do iodo. Do que do iodo alcano. Então, esse já está fora. Aqui tudo bem. Mas olha essa, ó. O iodo está com temperatura de ebulição menor que a do bromo? Não, é maior. O bromo está aqui, ó. Por quê? Porque o iodo tem massa molar maior. Por isso a alternativa E. Revendo, hein? Falou em temperatura de ebulição, primeira comparação, força intermolecular. Se tem a mesma força intermolecular, aí você vai olhar o quê? Massa molar. E nunca antes. Sempre primeiro a força intermolecular, tem que ser tudo igual. Aí que eu passo para a massa molar, que é o que aconteceu nesse exercício. Beleza? Tranquilinho, de boa, de boa, então tá bom. Bom, se pra você tá tranquilo, se pra você tá de boa, fico feliz então. Não esquece, tem mais vídeo aí com os exercícios aí da sequência dessas top dicas aí do vestibular da FUVEST. No mais, bons estudos! Tá, esse meu cabo do